Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham este canal. Hoje é terça-feira é dia de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aí, hoje nós vamos para a nossa aula de número 11, 11ª aula já. Hoje nós vamos ver aí o capítulo de número 20, capítulo de número 21 e capítulo de número 22 do livro de Gênesis. Então nós vamos ver esses três capítulos na aula de hoje, na aula de número 11. Esses três capítulos, tá? Vão ser aí bem discorridos, porque cada capítulo é focado em uma história específica, tá? Ou seja, o capítulo de número 20, nós vamos ver a intervenção de Deus, porque Abraão tomou uma atitude insensata e Deus interveio para que a promessa se mantesse de pé. No capítulo de número 21, tá? Nós vamos ver aí Deus falando com Abraão, né? E algumas coisas acontecendo. E no capítulo de número 22 nós vamos ver a prova final de Abraão, tá? Deus provando, dando aí uma prova final a Abraão para ter certeza de que Abraão o amava. Então, essa aula de hoje resume-se nesses três capítulos, e esses três capítulos se resumem aí a basicamente três fatos da vida de Abraão que aconteceram, tá? Sem mais delongas, peço para que você aí pegue aí a sua caneta, pega aí o seu papel, pega aí a sua Bíblia, vá para um local calmo, um local tranquilo, onde você possa meditar na palavra de Deus sem ser interrompido, e vem comigo estudar a palavra de Deus. Vamos lá, aula de número 11, capítulo de número 20, Evangelho de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 20, vamos lá. Agora eu vou ler do versículo 1 ao versículo 18 ininterruptamente, tá? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18, ou seja, eu vou ler todo o capítulo de número 20 inteiro, e depois eu vou fazer aí uma explicação explicando sobre o que o capítulo 20 quer dizer. Por que eu vou ler o inteiro? Porque o capítulo 20 inteiro trata-se de uma ação insensata de Abraão e Deus entrando com providência para que a promessa continuasse de pé. Uma outra atitude de Abraão. Abraão tinha tomado uma atitude insensata muito parecida com essa já atrás, né? E novamente ele vai tomar outra decisão insensata e Deus terá que intervir para que a promessa continue de pé. Que decisão é essa? Que intervenção é essa? E que atitude foi essa que Abraão tomou insensatamente? Nós vamos ver agora. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 20, o verso de número 1. Vamos lá. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: eis que és nada mais do que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Para no versículo 3. Já na introdução nós podemos ver, se você acompanhou aí, tem acompanhado as aulas fielmente, você viu que Abraão tomou mais uma vez outra atitude insensata, outra atitude errada, porque em vez dele confiar de que a promessa está na vida dele, na família dele, confiar de que Deus protege e cuida dele, dizer a verdade, com medo de represálias, ele entrou no reino de Gerar, né? E disse ao rei de Gerar que a sua esposa não era sua esposa, era a irmã. Então o rei foi lá e tomou a esposa de Abraão, porque ela era muito formosa. Então nós vemos aqui que Abraão novamente tomou outra atitude insensata. Ele já fez isso lá atrás com o faraó. Você se lembra que no começo, quando era Abrão, ele entrou no Egito e fez a mesma coisa. Disse para sua esposa falar que era a irmã. Faraó vem, pega então Sarai
e Deus vem até Faraó, faz com que Faraó devolva então a mulher de Abraão. E muito tempo se passou, algumas coisas aconteceram, agora é Abraão. Deus confirmou já a promessa na vida e na família de Abraão, e ele novamente vem e toma a mesma atitude irresponsável, toma novamente a mesma atitude insensata. Em vez de confiar totalmente em Deus, de que quem cuida da família dele, da vida dele é Deus, dizendo a verdade, ele optou por tomar essa decisão insensata com medo de represálias. Mas como Deus tem uma aliança com Abraão, nós vamos ver que Deus aí, nós já vimos no versículo de número 3, que Deus veio até Abimeleque em um sonho, né? E mostrou que Abimeleque tomou a decisão errada porque Sara era a esposa de Abraão. Deus teve que intervir para que a promessa pudesse continuar. Vamos continuar a história, versículo de número 4, ó. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? É interessante que no versículo 4, quando fala que Abimeleque não se aproximou dela, está querendo dizer que Abimeleque não havia tido relações com ela, ou seja, embora Abimeleque tenha tomado ela, ele não tinha feito nada de errado ainda. Então Abimeleque responde, e é interessante que a pergunta de Abimeleque, ela é semelhante à pergunta de Abraão, quando Abraão pergunta se Deus destruiria Sodoma se tivesse alguns justos lá. Então é interessante nós vemos que a mesma pergunta que Abraão fez a Deus é a mesma pergunta que Abimeleque faz a Deus, perguntando se Deus condenaria uma nação justa, uma vez que Abimeleque não sabia que Sara era esposa de Abraão e não tinha feito nada de errado. Vamos ver então o que Deus responde a Abimeleque, versículo de número 5. Não me disse ele, ela é minha irmã? E ele também disse, ele é meu irmão? Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E versículo 6, e Deus lhe disse em um sonho, sim, eu sei que o que fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e todos os que são teus. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã, chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Para que, no versículo 8, é interessante que Deus então libera uma palavra, ele libera a promessa de que ele não seria morto se Abimeleque restituísse a esposa novamente a Abraão. Ou seja, Deus prometeu, liberou a bênção de não matá-lo, condicionada à obediência que estava condicionada ao fato de que ele deveria devolver a mulher de Abraão para ele. Ou seja, você já cansou de saber e você sabe que a promessa está condicionada à obediência, tá? Vamos então continuando ver o que aconteceu, versículo de número 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, o que nos fizeste e em que eu te ofendi para que trouxesses sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão, o que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse, porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, e ela é filha de meu pai, mas não é filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu o que? Quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela, esta é a bondade que tu me mostrarás, em todo lugar aonde chegarmos dirás de mim, ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua esposa. Versículo de número 15, mas espera aí, nós vemos aqui no final do versículo de número 14 que Abimeleque obedece a Deus, ou seja,
ele restituiu a esposa a Abraão, mais do que isso, deu também ovelhas, deu também servos. Ou seja, Abimeleque obedeceu, nós sabemos que se Abimeleque obedeceu, a promessa se cumprirá, então Abimeleque não morrerá, visto que Abimeleque obedeceu aquilo que Deus pediu para ele fazer. Versículo de número 15. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara lhe disse: eis que eu te dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e a sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. É interessante então que nós vemos aqui a intervenção de Deus, né, por causa de uma atitude insensata que Abraão tomou. Ou seja, Abraão, no medo em seu coração, quando ele entrou, ele mesmo disse que ele viu, imaginou que o temor de Deus não estaria naquele lugar e que certamente ele seria morto por causa de sua esposa, da formosura de sua esposa, tá? Então ele pegou e tomou essa atitude insensata. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e também porque tem uma promessa, tem também a promessa vinculada a Abraão, ele interveio para que a promessa pudesse então se cumprir, tá? Então é interessante que Deus ele teve que intervir, porque senão a promessa não seria cumprida, uma vez que Sara já não estava mais com Abraão, e Deus disse que Sara geraria o filho da promessa, de que o filho da promessa viria de Abraão e Sara, o dos dois especificadamente. Tanto é que você aprendeu nas aulas passadas que Sara é a única mulher no Antigo Testamento a que Deus abençoa diretamente, que Deus explicitamente abençoa a vida dela. Nós sabemos que Sara é a única mulher do Antigo Testamento a ter essa honra. Então, tínhamos que Deus tinha que intervir, uma vez que a promessa viria de Abraão e Sara. O que nós podemos aprender com isso, querido? Nós podemos aprender que mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele também tinha medo, ele também tomou decisões erradas. O problema não está em você tomar decisões erradas, o problema está em você continuar na posição, ou seja, você reconhecer o seu erro, que nem Abraão reconheceu o que ele fez, e no final ele orou para abençoar Abimeleque, ou seja, ele reconheceu o erro e ele então abençoou aquele lugar, uma vez que aquele lugar se faria maldito por causa da própria atitude de Abraão. Então ele orou abençoando aquele lugar, reparando o próprio erro, corrigindo o erro que ele havia tomado. Então é interessante que o que nós aprendemos é, se nós tomarmos alguma atitude errada, sempre se arrependa, recorra aos pés da cruz, querido. Vá a Cristo, se arrependa dos seus pecados e corrija os seus erros, tá? Não adianta só você se arrepender e não corrigir aquilo que você fez de errado. É necessário que nós nos arrependamos e que nós voltamos e nos corrigimos. Nós precisamos corrigir aquilo que nós fizemos de errado, tá? Então o capítulo de número 20 de Gênesis nos mostra esta passagem. Mais uma vez Abraão tomando uma atitude insensata, mas pela infinita misericórdia e bondade de Deus, mais uma vez ele intervindo e salvando a família de Abraão, mantendo a promessa sobre o lar, a casa, a família e o sangue de Abraão e Sara, tá? Nós vamos agora para o capítulo de número 21, tá? Onde vai nos mostrar então que finalmente o filho da promessa chegou, que finalmente isso vai acontecer, tá? E nós vamos ver isso agora. Vamos lá, capítulo de número 21, o verso é o de número 1 e 2, vamos lá. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. Para um pouquinho aqui.
No versículo 1 e no versículo 2, o que fala muito é no tempo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus falar. Mostra que a palavra de Deus vai se cumprir, se cumpre. Ou seja, mostra que os princípios de tempo estabelecido por Deus vão se cumprir. Se Deus determinou que algo vai acontecer em tal momento, isso vai acontecer. Se Ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, que as pessoas, tendo comichões nos ouvidos, procurariam pastores e pregadores que pregariam aquilo que elas queriam ouvir, e não a palavra, é isso que vai acontecer e é isso que tem acontecido. Você não precisa ficar com medo, não precisa ficar assustado. O que você precisa é conhecer a palavra, é conhecer a Bíblia, e então você vai ter a certeza de que tudo que Deus determinou, tudo que Ele falou vai se cumprir. Nesses 2 versículos nós temos esta certeza. Deus nos mostra que o que Ele falou, no tempo que Ele falou, na hora que Ele falou, vai acontecer. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente. É isso que nós podemos aprender e tirar desses versículos, tá? O que Deus falou vai acontecer. Não importa o que eu ou você acha, não importa o que eu ou você pensamos. Se Deus falou, vai acontecer e acabou. Vamos então ao versículo de número 3. Versículo de número 3, em Gênesis 21, vamos lá. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. Para no versículo 5. Nesses versículos mostra que Abraão, primeiro, ele foi fiel e obedeceu a Deus quando ele circuncida o filho e dá o nome de Isaque. Deus revelou que o nome seria Isaque, então Abraão vai lá e obedece, confirma o nome de Isaque. Deus disse também que ele deveria circuncidar, Abraão foi lá e circuncidou. Mostra que Abraão foi fiel e obedeceu a Deus. E mostra também, quando fala na velhice, está prova de que Abraão teve filho na sua velhice. O autor aqui ressalta, que Abraão era velho, de que Abraão era da idade de 100 anos quando Isaque nasceu, que ele já estava numa idade muito avançada, que biologicamente não haveria como ele ter tido um filho, mas nós sabemos que o filho da promessa estava no âmbito espiritual. Isso é uma vitória espiritual. É por isso que a palavra fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos existentes nas regiões espirituais. O que está em questão, querido, se você quer aí com que a sua promessa se cumpra, mediante a obediência que você precisa ter, você precisa entrar nas regiões celestiais, porque a nossa bênção está lá nas regiões celestiais. O não chegou até nós, porque muitas e muitas vezes nós não nos posicionamos, nós não estamos aí na onde Deus quer que nós estejamos, tá? Então, quando nós nos posicionarmos no lugar, na hora, no tempo em que Deus quer que nós estejamos, a promessa vai chegar, sempre condicionada à obediência. Vamos lá, versículo de número 6. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que me ouvirem rirão comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. Para no versículo 8, nesses versículos mostra então que Sara agradeceu a Deus, agradeceu e adorou a Deus pela bênção que ele deu. Ou seja, Sara viu que Deus prometeu um filho e que cumpriu aquilo. Deus disse que daria um filho, que esse filho chegaria na velhice, e foi isso que aconteceu. Então ela riu, ficou feliz e adorou a Deus. É isso que mostra esses versículos, tá? Vamos então ao versículo de número 9. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho Isaque.
E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, e também do filho da tua serva eu farei uma nação, porque ele é a tua semente. Para no versículo 13, vamos lá, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos entender é que fala que então Ismael, quando viu aquilo, começou a zombar. Talvez pelo fato de que ele era muito mais velho de que Isaque, e pela lei daquela época, Ismael era o primogênito, mesmo não sendo da mesma mãe, mas Ismael era o primogênito de Abraão, que era o líder do clã, que era o líder da família. Então ele zombou, talvez no sentido de que já não importa mais ele ter nascido porque eu sou muito mais velho que ele, eu sou o primogênito. Talvez fosse este o fato e isso que Ismael tivesse pensando quando ele começou a zombar. Em contraste com isso, quando a mãe viu aquilo, ela chegou até Abraão e pediu para que Abraão lançasse fora. Quando fala lançar fora, está falando expulsar. Ou seja, Sara chegou até Abraão e disse: eu quero que você expulse aquela mulher e aquele menino, porque eles não vão fazer parte da herança do meu filho. É interessante que ela pega e fala que ele não será herdeiro com o meu filho Isaque, tá? Ela libera a palavra de que Ismael não seria herdeiro com o filho Isaque, tá? E isso parece muito grave aos olhos de Abraão. Por que parece muito grave? Porque por mais que o filho da promessa seja Isaque, Ismael ainda é seu filho. Então como que ele poderia expulsar o próprio filho? Entende? Então para ele é difícil. É difícil você ver e ter que expulsar o próprio filho. Então quando ele tem isso, começa a pensar isso, quando isso parece grave aos olhos dele, Deus então visita Abraão e fala para ele ficar tranquilo. Para Deus chega e fala assim: olha, pode fazer o que Sara está falando, tá? Ouve o que Sara está falando, porque a promessa está com Isaque. É Isaque, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas fica tranquilo, porque o filho da serva eu farei uma nação. Por quê? Porque ele é a tua semente. Porque qual era a promessa? A promessa é que todos os filhos de Abraão seriam benditos. De ti farei de ti pai de nações. Nações sairão de ti. Então a semente de Abraão seria uma grande nação. E Ismael é semente de Abraão, Sara querendo ou não. Então quando Deus vem e fala: fique tranquilo porque farei de Ismael uma nação, ele está dizendo: ei, fica tranquilo, ele é a tua semente. Como ele é a tua semente, ele também será uma nação. Então quando Deus vem e conforta o coração de Abraão, dizendo que a promessa também tem uma ramificação de Ismael, ou seja, a promessa está condicionada principalmente a Isaque, ou seja, Isaque é o tronco, tá? É a raiz principal. Só que Ismael tem uma ramificação que é Ismael, digamos assim. Ismael é como se fosse um galho da árvore, ele também pega parte da promessa, então Ismael também seria uma grande nação. Tá? É isso que nós podemos entender desses versículos. Vamos então ao versículo de número 14 até o 21 para vermos o que aconteceu depois que Deus confortou o coração de Abraão. Vamos lá. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. E ao filho e a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. Versículo de número 15. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uns arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te,
levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. 21. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Para aí, versículo 21. Primeira coisa que nós podemos tirar é que assim que Deus confortou o coração de Abraão, Abraão então confia em Deus e dá provisões. Ele libera a sua serva e o seu filho, né? Ele então tira a sua serva e o seu filho da sua casa, mas dá provisões para que eles não morram de fome. E quando as provisões que Abraão deu acabou, então Agar aí senta debaixo de um arbusto, debaixo de uma árvore, se distancia um pouco do seu filho, porque ela pensa que os dois morreriam de fome e ela não queria ver o próprio filho morrer de fome. Mas quando isso acontece, quando Agar perde a esperança, Deus então aparece a ela e confirma a promessa. O anjo apareceu a Agar e disse para ela ficar tranquila e confirmou a promessa. Disse que de Ismael sairia uma nação. Ele disse que Deus ouviu a voz do menino. É interessante que quando fala Deus ouviu a voz do menino, confirma aquilo que Cristo fala, que se nós não sermos como crianças, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Ou seja, a inocência do menino chegou até a Deus. Não fala o que o menino disse, o que o menino orou, mas a inocência dele, a sinceridade dele, porque ele tinha aí por volta de 13 anos, chegou até a Deus, e Deus então ouviu e enviou seu anjo para confirmar aí a promessa. E o mais interessante é que a palavra fala no versículo de número 20, fala assim: e Deus estava com o menino. Então, quando fala Deus, olha só a bênção, querido. Quando fala que Deus estava com o menino, está mostrando que quem criou o menino no deserto foi Deus. Deus criou o menino. Por quê? Porque ele disse que protegeria o menino. Ele disse que por causa de Abraão, o menino seria uma grande nação. Então sim, Deus cuidou do menino, Deus criou o menino. E é interessante que Agar, ele vai ter lá na frente, ele vai ter 12 filhos, tá? Ismael, ele geraria 12 filhos, né? Isso te lembra alguma coisa? Ismael gerando 12 filhos, Jacó também gerou 12 filhos. Então é interessante que lá na frente, tá? No capítulo de número 25, bem na frente, nós vamos ver que Ismael também gerou 12 filhos, mostrando que Ismael foi uma grande nação, tá? Então, Deus vem, cria o menino, ele conforta, cria o menino, mostra e faz com que a promessa se cumpra, tá? Mostrando para mim e para você que aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse, vai se cumprir, amém? Se ele disse, vai se cumprir. E é isso que nós podemos tirar nesses versículos, tá? Nós vamos ver o versículo de número 22 até o versículo de número 34, tá? Aonde Abraão pega e faz um pacto com Abimeleque. Então vamos lá, versículo de número 22. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus está contigo em tudo o que fazes. Por isso, agora jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. 27. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto.
E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E ele disse: estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim, de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Nesses versículos mostra aí que Abraão fez um pacto a Abimeleque. Abimeleque reconheceu que Deus era com ele por causa do ocorrido no capítulo de número 20 e pede para que Abraão não faça mais mal a ele. Então os dois aí fazem um pacto. Abraão já aproveita para falar que os seus servos tinham tomado um poço. Então, já que eles estão fazendo um pacto, Abraão já dá algumas cordeiras para que então o próximo poço, para que ele abrir, se torne realmente dele. E aí então Abraão e Abimeleque então fica em paz os dois, tá? Há paz entre Abraão e Abimeleque porque os dois fizeram um pacto. Terminou aqui o capítulo de número 21. Você não pode perder, vai lá na segunda parte da nossa aula, porque nós vamos ver o capítulo de número 22, que é muito poderoso.